registrada. Bom, eu abri o Rhinoceros e o Grasshopper e peguei esse elemento que fica aqui, ó, que desenha um retângulo, tá? Lembrando que ele não foi esse que eu peguei, nem esse, é o que tem só Rectangle no nome. E ele já desenhou um retângulo na tela para mim. E o retângulo está aqui, tá? Lembrando que o retângulo, nesse caso, é esse elemento que está aqui, a gente já vai ver. Esse outro quadriculado que está aparecendo, ele é uma representação de um plano. Ele, para desenhar um retângulo para mim, ele tem que perguntar em que plano esse retângulo está. Como eu não disse nada, ele partiu do plano XY com o centro do retângulo aqui no zero. Tá. Ele tem alguns valores padrões aqui, e eu posso controlar esses valores com sliders. Eu tenho aqui o plano, que ele vai me dar esse plano todo, inclusive a origem, a relação desse retângulo com a origem que eu quero. Ele vai me dar um tamanho X, um tamanho Y, e esse aqui a gente não vai se importar com ele. Ele arredonda as bordas, né, do retângulo. Fica um retângulo com as bordas arredondadas de acordo com um certo raio que você pode dar. Mas esse aqui a gente não vai mexer, vai deixar o retângulo com os vértices bonitinhos, né, o que se chama de fato de retângulo. O que é que a gente podia usar aqui em termos de slider? Que tipo de dado? A gente vai usar um slider. Que tipo de dado a gente usaria para definir o X e o Y do retângulo? O que é que vocês me dizem aí? Qual é o tipo de dado? Gabriel, só Gabriel que responde. Qual é o tipo de dado que eu vou usar para definir? Eu tenho aqui um elemento retângulo, eu coloquei ele na tela. Ele desenhou um retângulo aqui para mim. Qual é o tipo de dado que eu vou usar para representar agora eu vou querer trocar o X e o Y do retângulo. Qual é o tipo de dado que eu vou usar, usando um slider? Qual é o tipo de dado que eu vou usar para definir as dimensões? Float, a gente pode usar float. A gente pode ter um retângulo com 4,28. Né? A gente pode usar um float aqui. Então eu vou criar 2 floats para a gente ver o que acontece. Com ele, um float só, pode fazer um quadrado. Então aqui eu vou chamar meu atalho. Ele vai de 0, que vai dar erro, até 10.00. Estou criando aqui meu slider com 2 casas decimais, tá? Voltando aqui, 0 menor que 10.00. Está criado aqui meu slider e eu posso colocar ele aqui em um dos lados. Pronto. Está em 0 aqui, está dando erro, ó. Ele está vindo para cá, tá? Se eu colocar... Olha que aconteceu uma coisa diferente, ó. Antes meu slider estava centralizado aqui em relação a essa representação do plano, tá? Isso aqui está me representando qual é o plano que ele foi desenhado. Eu podia indicar um plano qualquer, inclinar esse plano, botar de qualquer jeito, ele ia desenhar o retângulo no plano. Mas antes ele estava assim, agora ele está com 0 aqui e está vindo para cá. Tá? Vou colocar outra coordenada, podia colocar igual, mas sei, tanto faz. Eu posso copiar aqui e fazer um quadrado, colocar ele no Y, tá? E aqui ele veio para cá. Ele saiu do centro, ele veio de uma posição centralizada no espaço e ele saiu do centro e agora ele está marcando a partir desse ponto. Do ponto central ele está marcando o primeiro vértice do retângulo. Aconteceu uma coisa diferente do que a gente estava esperando. Agora meu retângulo está em relação àquele ponto inicial, tá? Bom, e aí a gente chega numa coisa que é importante para a gente entender. Como é que eu descubro o tipo de dado que uma entrada recebe? Eu paro o meu mouse aqui em cima, que ele vai me dizer, ó, aqui ele está no plano, ele está me dizendo que o que ele vai receber é um plano, tá? É um objeto plano. E eu paro aqui no X e Y, ele não está me dizendo a mesma coisa que ele não está me dizendo que é um float. Ele está me dizendo que é uma outra coisa aqui que a gente vai conversar sobre o que é que ela é. Tá? Isso vai ser importante, esse entendimento no trabalho de vocês. Ó. Se eu parar no raio, ele me dá esse símbolo aqui, 0.1, que identifica que é um float. O raio ele vai receber um float. Mas ali ele está recebendo uma outra coisa, um outro bichinho, que é um domínio. Tá?
E um domínio é um valor... imagine que a gente tem uma reta aqui dos números, né? Eu tenho aqui o eixo X e eu tenho uma série de valores aqui ao longo desse eixo. Tem uma série de pontos marcados aqui, em quaisquer lugar, tal. Vamos dizer que meu ponto maior esteja aqui, exatamente nesse ponto, e meu ponto menor esteja aqui. O domínio é isso. É uma faixa de valores. Uma faixa de valores que você tem. Os valores podem ir de 0 a 10, eles podem ir de qualquer medida, de -1 a mais 20. É uma faixa de valores que você estabelece. Isso é um outro tipo de dado que a gente consegue receber, tá? Vamos dar uma olhada aqui como é que eu crio um domínio. Oi? Não achou o retângulo? Vamos lá. Ele está aqui, ó. Onde ele está aqui, ó? Curvas, primitive e rectangle. Deixa eu treinar o inglês aqui, falar rectangle. Beleza? É isso aqui, cria os sliders e aqui está ele. Então, ele está aceitando. Quando ele aceita, ó, olha o que está entrando aqui dentro, ó. Ele tá pegando um domínio. Como eu botei só um float, ele assumiu que o ponto inicial do meu domínio é 0. E o ponto final é o valor que está aqui. Nessa posição agora ele está com 2,51. Ele assumiu que esse é o domínio, essa é a faixa de valores que ele vai operar. E ele entende que essa coisa funciona assim. Do ponto de vista prático, se eu quiser usar esse retângulo como uma base para a extrusão de um pilar quadrado ou retangular, eu vou querer que ele fique centrado. Como é que eu consigo centrar esse retângulo? Tá? Eu podia fazer algumas contas e chegar à conclusão que se eu mover ele a metade desse valor que está aqui no sentido contrário, ele vai bater no centro. Tá? Mas não é exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero fazer usando o domínio, que é uma entrada de dado importante. Só ver que no trabalho de você entendendo bem domínio, vai facilitar muito a vida de vários algoritmos que vocês podem querer resolver. Então aqui a gente vai na aba de matemática. Math é a segunda aba, tá? E eu tenho aqui a primeira aba inteira da matemática, ela está dedicada a essa ideia de domínio, esse tipo de variável, tá? Então eu vou construir um domínio. Eu tenho aqui construct domain, ó. Tá aqui meu objeto. É esse daqui que eu vou pegar. Ele tá aqui, ó. Ele tá ali, é o primeiro dessa aba de domínio. É esse bichinho daqui, é o primeiro cara que aparece aqui quando a gente abre a aba. É o primeiro aqui em cima também, ó. A gente vai construir um domínio. E quando você olha ele aqui, ó, principalmente nesse modo que está display draw full names, né, que ele escreve o nome todo, ele vai pedir um início dessa sequência de valores e um final. É bem tranquilo, tá? De você entender que é que ele está funcionando. Ele está aqui assumindo que o final é 0, tá? Que o início é 0, e esse valor aqui ele está entrando como final, ó. Se eu movo ele para cá, ó, ele vai até aqui. Agora ele está aqui, ó. Ele tá os valores estão iguais aqui no final. Mas sempre que você botar um inteiro no valor de domínio, ele vai admitir que é como se eu estivesse criando um domínio, colocando 0 aqui, ou inteiro um float, né? E o valor, e aqui vai ser o valor do slider, tá? O valor que tiver aqui no meu slider é que vai entrar do outro lado. É como se ele estivesse criando um domínio para mim. Ele está assumindo, essa entrada aqui é domínio, ele entrou com um valor numérico único, não entrou com dois valores, de início e fim. Então é isso aqui que ele vai ter. Tá? Se a gente quiser ter mais certeza ainda, ó, a gente troca essa entrada de cá. Esse daqui passa a ser o final do domínio e aqui ele está me retornando um domínio que vai de 0 a 4,35, até o valor que está aqui. E se eu colocar isso daqui... Opa, coloquei no lugar errado, ele reclamou. Coloquei no lugar do plano, ó. Ele vai estar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, tá? Então, voltando, eu quero botar esse elemento centralizado nesse 0 aqui do plano, centralizado em relação ao plano. Eu tenho um domínio.
eu quero... Se eu quisesse colocar ele assim, vamos dizer que ele tenha aqui a dimensão. Ele seja um retângulo 2x2, tá? Um quadrado 2x2, um retângulo 2x2, mas pensando aqui no eixo X, que ele fique centralizado e que essa distância total são 2 metros, sejam 2 unidades. Como é que eu posso arrumar meu domínio para isso acontecer? Alguém tem alguma ideia de como é que a gente arruma isso? Se isso aqui tem 2 e isso daqui está no meio, onde é que está esse ponto aqui? Onde é que está esse ponto aqui primeiro? Isso aqui tem 2, só que isso aqui eu estou cortando no meio. Aqui eu tenho metade de 2, tá? Qual é a coordenada desse ponto daqui? É 1, né? Se aqui tem 2 e isso aqui está na metade, daqui para cá eu tenho 1, e daqui para cá eu tenho 1 também, que essa coordenada vai ser menos 1, tá? Bom, se eu pegar o valor de entrada, dividir por 2, botar ele para ser negativo aqui e positivo aqui, eu vou ter esse domínio centralizado, certo? Vamos fazer aqui para ver se a gente pega. O que é que eu vou fazer? Ó? Primeira coisa, eu vou pegar esse valor daqui, esse valor aqui de entrada, e vou dividir ele por 2. A gente já está na aba de matemática, ó, já tem a divisão aqui, tá? Mas eu não pego as divisões, eu pego as operações matemáticas por atalho, ó. Se eu quero um dividido, eu ponho um símbolo de divisão. Se eu quero a multiplicação, eu ponho um asterisco. Se eu quero a soma, eu ponho mais. E assim eu vou colocar. Geralmente eu não vou na operação, porque a gente já sabe, né? Mais, menos, essas coisas todas vão funcionar aqui. Então eu vou pegar aqui, eu vou botar um dividido. Eu posso botar até dividido por 2 já, ó. Aqui. Que ele já vai me dar um negócio que aqui no B, ó, ele já está com o valor 2 ajustado para mim. Eu posso botar dividido por 2 que ele já vai me dar esse elemento já configurado. Eu já configurei isso daqui. Se eu não fizer isso, eu tenho que clicar aqui, set data item e ajustar aqui para 2, ou colocar de outra maneira, por um slider, por um painel, colocar ele de outra maneira. Tá? Então aqui, ó, se eu faço isso, aqui eu já tenho esse valor dividido por 2 aqui no final, tá? Se eu uso a negação aqui, que é inverter, né? Aqui eu tenho negativo, ó, e pego esse valor, eu já vou ter, botar aqui o painel só para a gente visualizar, ó. Aqui eu vou ter menos 2.175, e aqui eu vou ter 2.175, a metade desse valor. Quando eu troco esses valores de cá, ó, essas metades mudam, tá? Esses elementos mudam. E aqui eu já tenho como trabalhar com esse domínio daqui. Ok? Pronto, start end. E end aqui, ó. Então, qual é o meu start? Eu peguei o valor, dividi por 2, tornei negativo. Tornei negativo, coloquei como start, mantive positivo, coloquei no end. Agora, esse meu objeto está sempre centralizado aqui em relação a isso. Ó. Se eu quiser um retângulo, ou se eu quiser um quadrado, é só colocar aqui, ó, e agora eu tenho um quadrado centralizado, utilizando a ideia de domínio. Tá? Utilizando esse tipo de dado. Opa, apagou. Volta ou não volta? Ai, ai. Eita, acabou minha aula. Sem projetor não dá. Vou tentar fazer do jeito que estava aqui.
configuração desse negócio. Vamos se apertar. Um cantinho aqui, vamos ver se aqui vai. Botando direto. Aqui foi, tá? Ok. Vamos ver. Bom, isso aqui é tranquilo, essa ideia do uso do domínio. O que é que a gente pode fazer agora? O que é que é parecido com... Vamos fazer agora aqui um negócio que é parecido com o que alguém que vai usar diagrama de Voronoi vai usar. É parecido com quem vai usar Attractor vai usar. Que é o seguinte, ó. Eu vou aqui em vetores. E eu tenho um negócio aqui chamado Populate 2D, ó. Eu vou pegar esse bichinho e vou colocar... peguei ele aqui, ele está aqui, ó. Populate 2D. Tá? Ele me dá pontos aleatórios dentro desse sistema daqui. Eu coloco o meu retângulo com minha região, ó. O que é que está acontecendo aqui? Eu peguei o meu retângulo como região e ele encaixou esses pontos aqui dentro, tá? Tem dois aqui escondidos, ó, pronto. Ele encaixou meus pontos aqui dentro. São pontos aleatórios e esses pontos funcionam, eles são pseudo-aleatórios, tá? É umas coisas de computação e eles vão mudar de acordo com um negócio que chama seed aqui, ó. E isso aqui não precisa fazer, por exemplo, mas eu vou botar um slider de 0 até 10 e aqui eu consigo controlar a aleatoriedade desses pontos. Eu consigo controlar de 0 até 100, não precisa pegar essa parte daqui, mas aqui eu vou controlar a quantidade de pontos e a aleatoriedade que eu vou ter deles aqui dentro, e eu consigo gerar esses pontos de forma aleatória. Quem for usar diagrama de Voronoi, é muito difícil fugir dessa combinação daqui para preparar para a aplicação do elemento, certo? Bom, o que é que eu posso fazer com esses pontos aqui? Eu vou criar cilindros aqui dentro. Vou criar um círculo e uma extrusão. Podia criar um cilindro direto nele mesmo, tá? Mas vou criar um círculo e depois fazer uma extrusão de um cilindro aqui dentro. E vou querer fazer alguma lógica para que esses elementos fiquem com alturas diferentes, de acordo com a regra, mas com alturas diferentes. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o curve, e aqui eu tenho um círculo, ó, aqui em cima em Primitive também, eu tenho um círculo aqui, e eu posso criar esses círculos aqui, tá? Eles estão todos com o mesmo raio. Eu podia botar eles com raio diferente de alguma maneira, mas eles estão todos com o mesmo raio. Eu só vou diminuir esse raio, botar aqui de 0 até 1 com 2 casas decimais. Opa, 0 menor que 1.00. Ele está aqui, tá? E aqui eu consigo ajustar mais ou menos a altura desses círculos, tá? Bom, qual é a ideia? Isso aqui é uma base para quem está trabalhando com atratores, principalmente, mas em outros métodos isso vai acontecer também. A partir desse círculo, eu vou fazer uma extrusão para cima, nessa sequência de cá, ó. Então eu vou aqui em Surface, eu vou ter aqui um Extrude, tá? Minha base vai ser essa daqui. E minha direção vai ser Z. Eles estão aqui com uma unidade no Z, tá? Estão aqui com a altura de uma unidade no Z. Pois bem. Eu vou querer que eles tenham alturas diferentes. E eu vou usar um recurso para isso. Eu vou dizer que a altura... na falta de outro critério, para a gente não entrar em umas coisas muito específicas da ideia de attractors, eu vou dizer que a altura dele, eu vou pegar cada ponto desse daqui, eu vou somar a coordenada x com a coordenada y, x mais y, e eu vou dizer que a altura deles
vai ser igual a essa altura definida arbitrariamente. Vai ser o x do ponto com o y do ponto, porque é uma coisa fácil de pegar. É fácil de pegar e fácil de manipular. Ok. Então, primeiro eu tenho que pegar esses pontos que estão saindo aqui. É o que eu tenho... De novo. Tá meio... no limite aqui de funcionar. Obrigado. Tá aí? Me avisa que eu estou numa posição meio de costas para a tela. Eu vou pegar isso daqui e vou querer acessar de cada ponto. Ó. Ele está me dando aqui os pontos. A coordenada x, y e z, que é sempre 0 de cada ponto. Tá? Eu quero acessar esses valores diretamente. Como é que a gente faz isso? Em vetores, point. Eu tenho aqui um elemento de construir pronto e eu tenho um de desconstruir o ponto, tá? Aqui, ó. Aqui, todo ponto que entra daqui, ele vai separar para mim a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z. Ok? Se eu voltar lá na aba de matemática, sem ter que ir lá, e somar o x com y, eu tenho o valor que eu quero usar como minha instrução desse exemplo de cá. Tá? Então, isso daqui, daqui a pouco vai voltar a ideia de domínio. Então, eu vou digitar um mais aqui só, porque eu já sei que assim eu chego... Tá. Vamos apagar aqui e fazer de novo. Eu chamei aqui o atalho e digitei um mais, que eu sei que aqui ele me dá a soma. Eu somo x com y e coloco ele aqui no versor z. E aqui eu tenho, quem está negativo foi para baixo, quem está positivo foi para cima, quem está aqui próximo do zero ficou em zero mesmo. Isso daqui vai ter tudo a ver com essa... enfim, com essa... Isso depende de em que ponto a gente está, né? Desse retângulo. Eu podia trocar ele para todo mundo ficar para cima e tal. Ele teria que estar todo positivo, o retângulo, eu teria que botar ele numa distância daqui, dá para trocar isso. Mas a ideia principal que eu quero mostrar não é essa. Eu peguei um valor bruto e ele está me devolvendo um valor bruto daqui, tá? Eu podia calcular o valor absoluto também, né? Tirar o sinal, né? De seleção sinal, podia fazer um bocado de coisa. Mas assim, digamos que eu não quero que o valor mínimo seja tão próximo de zero. Eu quero definir um valor mínimo um pouco maior do que está esse daqui e definir um valor máximo que pode ser muito maior do que esse. E aí não tem como, em adaptadores não tem como fugir desse componente que é um chamado remap. Ele deve estar aqui em matemática. Deixa eu lembrar onde é que ele está primeiro. Remap numbers. Deixa eu lembrar aqui onde é que ele fica. Aqui, ó. Ele está aqui em matemática, domínio, e ele está aqui em quarto nessa posição. É esse bichinho aqui, ó. Remap numbers que a gente tem que pegar. Ele vai receber valores, tá? E valores aqui são números do tipo float. Ele recebe uma origem, um source, que ele está de 0 a 1. E ele tem um target, ó. E tanto o source quanto o target são domínios, tá? É uma faixa de valores que ele pega, tá? Ele vai receber um valor. O valor é esse bicho de cá. Essa entrada daqui, ó. Esse aqui são meus valores que eu estou entrando, tá? Ele já está remapeando esses números, ok. Qual é a fonte, qual é o source desse valor? Qual é a base que ele vai usar para redimensionar esses números? É o próprio domínio disso daqui. É o mínimo e o máximo dessa quantidade de valores que está entrando. Ele vai calcular qual é o mínimo e qual é o máximo e criar um valor assim, onde o mínimo seja o menor valor desse elemento daqui e o máximo seja o maior valor. Certo? Tem um componente que faz isso de graça. Também ele está aqui em domain. E ele é o bounds. Ele cria, se eu olhar aqui o que ele faz, ó, ele cria um domínio numérico que vai pegar, ele vai calcular o máximo e o mínimo
de cada um desses valores e vai calcular um domínio para a gente, ó. Eu coloco ele aqui e ele saiu do lado de cá como de menos 4,19, que é o mínimo, até 4,59. Ele pegou o mínimo e o máximo daqui. E aí eu coloco isso aqui como source. Isso aqui é a origem dos meus valores. E eu vou substituir esse aqui, mapped, ó, aqui, ó. Olha como mudou completamente a figura. Porque ele está pegando esse menos 4, ó. Vamos dar uma olhada aqui nesse domínio, como é que ele está funcionando, ó. Isso aqui é metade do caminho para entender um atrator, como é que ele funciona. Ele está pegando menos 4,19, que era o meu valor mínimo, que estava lá, tá lá negativo, e transformando aqui, ó, em 0. Porque o meu target está 0. E ele está pegando o meu valor máximo, 4,59, e transformando em 1. Porque ele vai fazer essa faixa, ele vai fazer uma proporção baseado nesse início e nesse fim desse elemento com os valores que estão aqui, nesse target. Então, se eu crio um domínio aí de novo, nesse target, eu tenho controle sobre esses valores, tá? É esse mesmo elemento que eu usei para criar o domínio aqui, ó. Esse primeiro aqui de domínio. Eu posso criar um domínio. Ele está dando um erro aqui porque tem um cara que é 0, né? Tem um cara que é 0 aqui. Então aqui eu vou criar um domínio aqui, ó, de 0 a 1. E vou dizer que vou botar um mínimo e máximo aqui. Vou botar 0 maior que 100.00. Deixar ele bem grandão. E de novo. Pronto. Aqui eu criei um slider com duas casas decimais de 0 até 100 e copiei ele para baixo, ó. E agora eu consigo ajustar que o meu valor mínimo vai estar aqui. Eita, dá nem para ver, né? Vamos diminuir esse mínimo aqui. Não pode ser 0, tem que ser uma besteirinha maior que 0.01. E eu vou dizer que o meu máximo, ó, olha a figura que eu tenho aqui, tá? Ele é basicamente a mesma coisa, tá? Que o outro. Quer dizer, queira o menor. Esse aqui que está 0, ó, agora ele está com 0.1. E os que estavam maiores, eles estão crescendo proporcionalmente até esse valor que está aqui, ó. 13 ponto alguma coisa. E aqui eu tenho um controle. Eu peguei um valor numérico qualquer, que foi a soma de x e y, completamente aleatório. Vou diminuir o número de pontos desse aleatório para ficar mais claro aqui o que é que eu estou fazendo. Ó. Eu diminuo essa contagem de pontos aqui, ó. E eu remapeei esses valores, tá? Esse aqui que estava dando 0, ó, que era o menor valor de todos, agora ele está subindo um pouquinho. E esse que estava dando o máximo dos valores, o valor que estava aqui nesse limite, ó, qual que estava dando 0? Era o menor valor daqui. Que eu tinha mapeado ele entre 0 e 1, tá? E esse valor aqui estava dando 1, depois desse remapeamento. Quando eu coloco ele assim, agora eu controlo, né, esses valores entram, o domínio desses valores entra aqui no source, os valores entram diretamente aqui no valor, e no target eu controlo qual é o meu mínimo e qual é o meu máximo, tá? E eu consigo até inverter essa lógica, ó. Puxar isso daqui para cá, e isso daqui para cá. Agora o mínimo está na hora onde estava o máximo e o máximo está na hora do mínimo, tá? Ó, isso daqui não é assim que a gente pega essa. A diferença do attractor para isso aqui que eu mostrei para você é que em vez de pegar isso aqui diretamente, ele vai pegar uma distância entre um ponto e os objetos, entre uma linha e os objetos. E aí com essa distância, essa sequência aqui toda do domínio, ela é igual para quem vai trabalhar com attractors. A ideia é essa. É eu definir alturas de coisas, direções de objetos, baseado numa distância a um outro objeto que nem faz parte da sua fachada, do seu prédio.
é um ponto que eu desenho um ponto ali, uso aquele ponto para controlar, ou desenho uma curva qualquer, uso essa curva para controlar a abertura ou fechamento de elementos. Os elementos são mais fechados ou mais abertos, ou se são mais altos ou mais baixos. De acordo com uma distância, eu vou calcular a distância de todos os pontos em relação a esse objeto, geralmente uma distância, e vou usar esse remap aqui, esse carinha daqui, para poder desenhar com esses valores, tá? Aqui eu consigo fazer uns desenhos. Consigo experimentar aqui quantos elementos eu quero nessa composição, mudar aleatoriamente o desenho, esse elemento daqui, redefinir as alturas, né, do jeito que eu quiser, do mínimo para o máximo, aumentar, diminuir isso daqui, né, inverter a ideia de mínimo e máximo, tá aqui, né, do domínio. Esses elementos eu acho que são, enfim, eu acho que vale a pena para quem está trabalhando com attractors entender. Isso aqui é um exemplo, tá? Tá gravado. Eu coloco todas essas aulas gravadas hoje para vocês online, sem falta. E agora eu queria conversar sobre o trabalho, pegar esse tempo de aula para conversar sobre o trabalho, tá? Eu vou